Boa noite, gente. Tudo bom? Vamos começar mais uma live aqui agora do projeto Mais Juntos do que Nunca. O projeto que a gente está fazendo aqui no Jus Brasil vai para o seu 21º dia, se eu não me engano, e vai continuar ainda por mais um tempo enquanto essa quarentena continuar. A live de hoje, gente, ela vai ser com o Darlan Barroso, vai falar sobre o futuro dos concursos. Já vi que Darlan entrou aqui. Vai entrar na live com a gente, Darlan. Vamos lá. E só para contextualizar um pouco também, essa live ela foi produzida em parceria com a Saraiva Jur. E aí, Dalan, tudo bom? Olá, Cadu, tudo bem? Boa Tudo jóia? tarde aí, ou boa noite já quase. Boa tarde, boa noite. Dependendo, até bom dia se a galera quiser ver a Pois live, vai é, no Instagram aí depois que acabar. Mas, Darlan, seguinte, eu tava comentando aqui agora com a galera que essa live ela foi produzida junto com a Saraiva Jur também, que é uma editora líder em mercado de produção de livros jurídicos aqui. Já tem uns 100 anos de expertise, mais de 2.400 títulos. E eu queria deixar aí o convite para todo mundo seguir @Saraiva Jur, @Darlan Barroso e @JusBrasil. Darlan, o tema de hoje é um tema que é bem delicado até, né? Que a gente vai falar sobre o futuro de concursos públicos, um tema que para muita gente vai ser um assunto meio sensível porque mexe muito com o planejamento da vida mesmo de várias pessoas. Mas antes de passar para esse tema, Darlan, eu queria... Desculpa, é Darlan ou Darlan que pronuncia seu nome? Darlan, Darlan, então eu tava fazendo certo. Darlan, estava certo. Darlan, seguinte, eu queria primeiro pedir para você falar um pouquinho sobre você, como que foi a história, como que surgiu o projeto Meu Concurso e como que você tem trabalhado os concursos públicos, o ensino, a preparação para os concursos públicos aí. Já faz um tempo que eu trabalho com isso. Sou professor de processo civil. Primeiro comecei minha carreira como professor universitário e depois comecei a trabalhar em cursos preparatórios. Aí trabalhei na rede LFG, fui coordenador pedagógico lá, depois fui diretor no Damásio Educacional e depois, junto com o professor Marco Antônio, montamos o meu curso, né? Que é uma nova instituição com tecnologia, para poder ensinar com tecnologia e preparar para concurso. Então eu estou aí há algum tempo acompanhando toda a galera que presta exame de ordem, galera que se prepara para magistratura. Desculpa, Darlan, acho que você deu uma travada, talvez eu tenha travado um pouco. Eu acho que o seu travou, o meu parece que não travou não. Então, Mas eu posso repetir se você perdeu aí. vamos lá, repete um pouquinho para a gente manter o contexto, então. Então, eu estava contando que eu tenho trabalhado com concurso público e exame de ordem já há algum tempo. Acho que mais ou menos uns 17 anos. Né? Eu passei pela rede LFG, depois fui diretor no Damásio Educacional por um bom tempo. E há quase 2 anos, eu, o professor Marco Antônio, uma grande equipe de professores, estamos no meu curso. Né? E que agora tem uma... Estão falando que é o meu que está travando, será? Acho que vocês estão ouvindo. Travou para você? Para mim, não, para mim tá Não? continuando. Beleza, então pronto. Para mim também, para mim continuou. Então, a gente tem algum tempo acompanhado o concurso público no Brasil, exame de ordem, e concurso público muitas vezes passou por chamadas do governo, vamos suspender concurso público. Isso foi assim na era Fernando Henrique, isso foi assim na era Lula, na era Dilma, logo no começo do governo Bolsonaro também houve essa história, vamos confundir, vamos suprimir, suspender o concurso público, né? E agora veio a pandemia. Então, no mundo não é fácil ser concurseiro. O concurseiro é aquele cara obstinado. Ele fala, eu vou ser juiz, eu vou ser delegado, né? E ele está ali enfrentando todas essas nuvens, né, negras que surgem aí no caminho. Pois é. E querendo ou não, nesses momentos a gente fica mais apreensivo, porque querendo ou não, a administração pública ela contrata na medida que ela também tem uma certa demanda. E nesse tempo de pandemia, pelo menos o que a gente está sentindo no setor privado, é que a maioria das empresas eles têm cortado grande parte do seu efetivo, do seu pessoal, pelo menos da carga de trabalho das pessoas que têm, dos colaboradores. E eu queria saber se funciona mais ou menos assim também para a administração pública. Os concursos, por exemplo, que já estavam marcados, eles também são revisitados. Como é que isso daí funciona?
Nós notamos que logo no começo desse governo, no governo federal, porque a gente precisa separar muitas coisas, né? O Poder Judiciário, por exemplo, tem autonomia para fazer concurso, então não depende de autorização formal do governo, então tem autonomia. Então, concurso para juiz, concurso para promotor, concursos para analista, são concursos que continuam saindo, mesmo o governo federal falando, nós vamos suspender concurso, não vai ter concurso. Nós tínhamos aí uma expectativa que teria concurso para INSS, porque está precisando de muita gente no INSS. Aí veio aquela conversa, porque o governo vai colocar militar para suprir. Mas tudo isso é muito temporário. De fato, você tem razão. Contrata quando precisa, né? Então, surgem as vagas, os cargos ficam vagos, porque a galera se aposenta, pede afastamento, uma série de coisas. Tem um estudo, né, que diz que pelo menos 1/3 do funcionalismo público irá se aposentar nos próximos 2 anos. E você imagina, 1/3. Isso bate muito com a história do Brasil, porque no final da década de 80 e começo da década de 90, teve um boom de concurso público. Então, contratou-se muita gente no começo da década de 90, por conta da nova Constituição, por conta dos novos cargos que a nova Constituição criou, né? Então, muita gente foi contratada. Veja, quem foi contratado em 92, 93, 94, já está com tempo de aposentadoria, né? E quando se fala, vai ter reforma da Previdência, funcionalismo vai ganhar menos, tal, o que acontece? A galera que está na ativa e tem direito à aposentadoria já está pensando em se aposentar. Então, estima-se que 1/3 do funcionalismo público irá se aposentar nos próximos 2 anos. Se isso acontecer, o governo obrigatoriamente terá que fazer concurso. Porque como que vai ficar o serviço público? Né? Como que vai ficar os atendimentos? Né? Não tem jeito. Não, isso é engraçado. Isso é uma informação que eu não sabia. Teve esse boom de contratação, então, ali no início da década de 90. E aí, isso daí agora, trazendo para os tempos de hoje, também vai ser um boom de aposentadorias. Né? Que, realmente, pensando que não podia ter um tempo pior, né? Para cair esse boom, né? Agora, no momento que o Estado tem sérias dificuldades de manter as coisas públicas em dia, e principalmente agora com uma pandemia. Acredito que isso daí realmente vai ser uma questão que a gente ainda vai ver se desenrolando nos próximos meses, próximos anos, né? Mas veja, isso é momentâneo, né? Então nós estamos falando aí de uma questão de pandemia que vai gerar um reflexo de 4, 5 meses, 6 meses, né? Quando isso passar e as coisas voltarem ao normal, os concursos que estavam represados, uma hora ou outra vai sair. Então, por exemplo, a gente tem Polícia de São Paulo, delegado de polícia, investigador de São Paulo, que é um grande concurso e vai ter que fazer, porque tem muito cargo vago, né? Analista dos tribunais em São Paulo logo vai abrir para técnico. Então, quer dizer, no Brasil inteiro, os tribunais eleitorais, a lei orçamentária no ano passado, ela previu mais ou menos, eu vou dar um número aproximado, que eu não lembro o número exato, mais ou menos 1.800 cargos na Justiça Eleitoral para poder viabilizar as próximas eleições. Então, quer dizer, isso está represado, né, para analista, para técnico. Quando a gente sair da onda da pandemia, esses concursos vão sair. E aí a minha ideia é como que você, concurseiro, está na tua organização de vida? Porque tem 2 tipos de concurseiro, Cadu. Tem o concurseiro que espera sair o edital, e quando sai o edital, ele vai correndinho, pega o edital, compra umas apostilas, vê um reta final e vai prestar o concurso, tá? E tem um concurseiro um pouco mais esperto, né? Um pouco mais, né? Que ele fala o seguinte: eu vou montar uma cama de conhecimento, vou montar uma base do que cai em todo concurso. Sei lá o que vai vir no edital, mas todo concurso eu sei que cai. Direito constitucional, direito administrativo, civil, enfim, português, dependendo da área, português, informática, né? Eu sei tudo que pode cair. Vou montar uma cama de conhecimento, uma base, e quando sair o edital,
eu só faço as disciplinas específicas daquele concurso. O detalhe, pois é, aí fica 20%, 30% para estudar. E eu estou vendo muita gente aproveitando o tempo da pandemia para isso. Eu tenho visto muita gente falando, professor, eu estou agora em casa, ou eu estou trabalhando home. Então, o tempo que eu tinha de deslocamento, o tempo que eu pegava metrô, o tempo que eu pegava ônibus, eu agora estou em casa, até estou trabalhando, mas estou ganhando tempo. Então, tem muita gente montando uma bagagem para poder enfrentar os concursos que vão vir. Pois é, isso faz todo sentido. E só para o pessoal que está chegando aqui agora também, dos principais motivos que a gente está fazendo essas lives é exatamente para criar um canal de comunicação, aproximar nesse tempo de distanciamento social. Então, eu queria encorajar todo mundo que está assistindo a gente, tiver alguma dúvida sobre concursos públicos, sobre qualquer assunto relacionado a esses certames, ao que pode acontecer, às previsões e ao trabalho do professor Darlan, pode ficar à vontade para comentar aqui. Eu vou tentar pescando algumas das principais perguntas para apontar aqui também na nossa conversa, enquanto a gente vai guiando aqui o assunto. E, Darlan, uma das coisas que aconteceu recentemente, assim, e eu, pelo menos, até pessoalmente fui bem envolvido, eu acabei de formar no curso de Direito, foi o adiamento do exame da ordem. A segunda etapa, se eu não me engano, foi adiada, e os exames 32 e 33, se eu não me engano, também foram adiados. Existe algum tipo de previsão para o liberamento desses certames, alguma coisa nesse sentido? Bom, nós tínhamos uma prova de segunda fase do exame 31, que ia ser agora, que teria sido no dia 5 de abril, tá? Foi logo no começo da pandemia, né? E a prova de segunda fase foi adiada para o dia 31 de maio. Então nós temos uma segunda fase pendente. Então tem galera que começou, que fez prova em fevereiro, né, que vai fazer sua segunda fase só 31 de maio. Vou dizer, quem olhou isso pelo lado ruim, né, ganhou aí 4 meses entre uma primeira e uma segunda fase de OAB. Né? Agora veja, eu particularmente acho que não vai ter prova 31 de maio. Né? Porque mesmo... Tá aí 31 de maio, e o que menos se espera agora, aglomeração de pessoas. Exame de ordem aqui em São Paulo, quando a prova é aqui na Uninove, nós temos quase 8.000 pessoas numa prova. Então imagina você aglomerar 8.000 pessoas agora em maio. Né? Na verdade, agora para essa prova de segunda fase seriam 3.000 e pouco aqui em São Paulo. Né? Mas então é muito provável que a prova de segunda fase do dia 31 de maio seja suspensa. E claro que isso tem um reflexo nas demais provas. Você não vai fazer o exame 32 e o 33 sem ter terminado o 31. Então a gente acredita que a prova de maio será jogada um pouquinho para frente, acredito que a OAB vai jogar para junho, final de junho, né? E aí a prova de primeira fase do 32 vai lá para o comecinho de agosto, segunda quinzena de agosto, tá? A OAB tem dado sinais, tem se manifestado que quer fazer 2 exames ainda esse ano, tá? Isso envolve toda uma questão de arrecadação, né? Tudo mais. Então parece que há essa intenção. Mas vamos falar bem a verdade? Ninguém sabe, porque tudo é especulação. Agora a gente está na dependência do vírus. A hora que o governo liberar, e uma coisa interessante, não basta o estado de São Paulo baixar a quarentena, né? Tem que o Brasil inteiro, porque a prova é unificada no Brasil inteiro. Então, quer dizer, é algo que qualquer coisa que se falar vai ser uma especulação. A mesma coisa para os concursos. Estava agendada a prova para o tribunal, para Santa Catarina. TJ de Santa Catarina. A prova foi suspensa, claro. Né? Não tem como realizar a prova do TJ de Santa Catarina. Então, Anderlan, quando vai ser? Só vai poder reagendar qualquer coisa quando as medidas de isolamento forem baixadas. Pois é. E até pegando o gancho dessa discussão agora que a gente está falando sobre o exame da ordem, a Bianca Laura Franco, ela fez uma pergunta aqui, Darlan, e ela estava querendo saber sobre se os estados que são mais afetados com a pandemia demorariam mais para ter os seus concursos
normalizados do que os estados que não são tão afetados. Os estados que não são tão afetados ainda mantêm algum ritmo dos editais e das contratações. Você tem visto mais ou É, menos esse movimento? saiu, né? Saiu o edital esses dias, semana passada, para a Polícia Civil do Paraná. Foram um concursão, 400 vagas para um concurso de 50 vagas de delegado, 300 vagas de investigador, 50 de delegado, 300 de investigador e 50 de papiloscopista. Um concursão, e até para a galera recém-formada, ou que está se formando, quem está no nono, 10º semestre, porque ele exige bacharelado, ele exige que você tenha concluído o curso de direito, se for para delegado, ou superior para investigador, no momento da posse. Então, quer dizer, quem está no 10º semestre e nono semestre tem chance de prestar esse concurso. A prova está marcada para 26 de julho, só que já com a ideia que pode remarcar, depender. Então, o único edital que saiu, Imagina o número 26 de de julho, vai candidatos. ser, vai ser gigantesco. É um concursão Polícia Civil do Paraná, né? E o delegado está com um salário de pouco mais de 18 mil reais, investigador quase 6 mil reais. Então, quer dizer, são valores legais, né? E para quem é recém-formado, para ganhar corpo em concurso, E se for né? pensar ainda que situação que o setor privado está enfrentando, nossa, o que que eu já vi Demais. dispensando um tanto de estagiário que estava já até quase com proposta para ser contratado, é um negócio assim, absurdo. É, Imagino. você sabe que a busca pelo concurso público vai aumentar muito, porque é uma coisa triste de se falar, mas eu ouvi de alguns concursados, né? Ah, nessa crise, pelo menos eu sou concursado e eu sei que a minha empresa não vai fechar e eu não vou ser demitido. Então, claro, quem está no concurso público tem essa estabilidade, né? E mesmo que baixa, mas vamos baixar o salário. Não, pode até baixar, mas vamos baixar para 2 meses, 3 meses, né? E aí você não está preocupado em não estar empregado. Então, essa é uma grande vantagem do serviço público. E para o recém-formado, o ingresso no concurso público tem sido algo muito interessante, porque você vê, por exemplo, para a galera do direito, né, que vai fazer um concurso para técnico, que exige nível médio. Então, você é bacharel em direito, ou você está na faculdade, você já tem uma boa carga do direito, você faz um concurso concorrendo com a galera de nível médio por um salário de 5 mil reais. Hoje, muita gente na advocacia, recém-iniciada, não ganha 5 mil reais. Grande Tá? maioria. Muita gente não ganha. Eu como recém-formado conheço um bocado de recém-formados também. Acabei de formar Pois no UFMG. é, Eu fui contar nos dedos os meus pois colegas que é. saíram para a advocacia e ganhando isso. Então, o que a galera faz? Vou prestar um concurso para técnico. Volto, você está concorrendo com galera de nível médio. Tá? Você faz. A advogada aqui na moda está dizendo que é pouco. É pouco, mas se você olhar que a massa, né, de recém-formados, às vezes está ganhando ali 2 mil, 2.500, 3 mil reais, né? 5 mil reais para você concorrer com pessoal de nível médio é demais, é um salário legal. E aí você usa isso, é uma estratégia muito legal do concurseiro, que é a advogada na moda falou que entrou. Acho demais. Olha, os perfis são demais. Advogada na moda, né? Eu tenho uma É, aluna muito muito bem. querida. Eu tenho uma aluna muito querida, a Barbie do Direito. O perfil dela chama Barbie do Direito. Toda questão de seguir mais do direito. E aí, o que o pessoal está fazendo? São chamados concursos trampolim. Né? Por que Uhum. trampolim? Você entra, você faz o concurso para técnico, você começa ganhando 5 mil reais, trabalha como técnico, continua estudando. Aí presta concurso para analista, tá no estadual, presta para analista de outro poder, né? E aí você vai, tá bom, agora virei analista, vou prestar concurso para juiz, vou prestar concurso para promotor, né? A mesma coisa na polícia.
Muita gente começa prestando concurso de investigador, de escrivão, agente, né? Seja o nome que se dê, né? Por exemplo, no Rio se chama de inspetor, né? Faz um cargo de agente e aí sai o concurso para delegado, vai e faz o concurso para delegado, usa isso como carreira trampolim. Isso é muito legal, tá? E claro, vai ganhando, né, Cadu? Não é aquele estudante que não ganha. E querendo lá, a pressão para você já começar a ganhar alguma coisa logo que você sai da faculdade, para já começar a batalhar por sua independência financeira, é muito grande. E quando você é recém-formado e está só estudando para concurso, essa pressão ela fica ainda maior, porque você vê um amigo seu que resolveu ir para advocacia e está indo bem, ou então algum amigo que já passou num concurso, ou seja um desses concursos trampolim, ou às vezes até um concurso um pouco mais elevado. Então, é uma coisa que, assim, se você não tiver uma preparação emocional, acima de tudo, assim, essa preparação em camadas que você falou para conseguir alcançar os seus resultados, isso tem que estar na sua cabeça o tempo inteiro, porque senão você realmente fica muito frustrado. E essa frustração, ainda mais num tempo de isolamento social, eu acredito que ela pode ser até bem perigosa, né? Tem alguns pilares para você se preparar para concurso, né? Tem algumas coisas que não dá certo se você não fizer. Primeiro é o foco em conteúdo. Não passe em conteúdo. Desculpa, não passe em concurso que não tem conteúdo. Não tem fórmula mágica. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar e reter conteúdo, tá? Só que aí já vem o segundo pilar. Como estudar? O estudo tem que ser planejado, né? E como o nosso cérebro funciona para reter informação. Então, se você não estudar com esse planejamento, com essa organização de como o cérebro retém informação, e aí todo mundo fica me perguntando, Darlan, eu estudo por aula, estudo por PDF, estudo por questões, estuda por tudo. Ninguém aprende num único jeito. Né? Se você não se esforçar de todos esses jeitos, você não vai entender nem qual que funciona melhor, porque querendo ou não, numa prova, num concurso você vai ser avaliado de vários jeitos diferentes também. Vai ter uma prova escrita, às vezes vai ter uma prova oral. Então, são habilidades que você vai ter que criar ali ao longo do tempo também. E se você não tem nem métodos de estudo diferentes, fica muito difícil, porque se vier alguma coisa mais fora da caixa ali, talvez te pegue no contrapé, né? E para você reter a informação, então, conteúdo, informação, planejamento e método de estudo, né? E o terceiro pilar é um controle emocional, uma gestão da emoção, controle emocional. Tem gente que fala, é bobeira isso. Não, porque a prova é um ato de inteligência. Se você não está preparado para achar na tua cabeça aquilo que está no fundo do baú, você concorre energia na hora da prova. Então, o seu corpo tem eu fiz um teste com um grupo de alunos e eu estou trazendo um grupo também de neurocientistas para isso. É que agora está tudo suspenso, né? Mas, na hora da prova, existem estudos científicos. Isso não é simpatia, magia, joga para o universo. Não, isso é científico, tá? Tem neurocientistas que estudam que as pessoas, quando entram em crises emocionais, e na hora que você vai para a prova, a tua tensão é tão grande, a sua cobrança, olha aí a professora Viviane Limonge, hoje nós estamos chique, até a professora Viviane Limonge, uma grande, né, professora doutrinadora aí dos direitos das pessoas com deficiência, né, tem obra, tudo publicado em concurso público, e eu estava dizendo o seguinte, que quando você chega na prova, isso vale para tudo, para OAB, para concurso. Imagina que você estudou 1 ano, 8 horas por dia, que você não fez nada da tua vida, que teu dinheiro está contado. Porque muita gente faz isso, trabalha um período, aí pega todo o dinheiro que juntou, faz uma reservinha e fica estudando, e vai para a cabine de estudo, e fica horas ali. Você fez todo esse sacrifício, aí você chega no dia da prova. Como que você está emocionalmente? Né? Como que você está emocionalmente? Né? E aí alguns estudos de neurociência dizem o seguinte, que a pessoa ela entra no estágio de pré-pânico, acelera o batimento cardíaco, a frequência da respiração. Então todo o organismo, e o pânico é aquele sentimento, vou morrer, vou morrer, vou morrer. É irreal.
Você não vai morrer. Mas a tua cabeça fica ali. Vou morrer, tenho que conseguir, vou morrer. E o teu organismo está fazendo o quê? Gastando energia combatendo a morte. Porque você acha que você vai morrer. E aí essa energia que era para você ler o enunciado e interpretar a porcaria da questão, o seu organismo, o seu subconsciente está gastando energia para não morrer, numa falsa impressão de morte. Então, quer dizer, se você não tem um equilíbrio emocional para a prova, um domínio da sua cabeça, né, o conteúdo que você estudou está lá no fundo do baú e você não recupera. Então, quer dizer, se preparar para concurso, para o OAB, exige que o candidato tenha cuidado com esses 3 pilares. O conteúdo, o planejamento e organização, o método e o controle emocional. Incrível. E tem muita gente perguntando aqui, pedindo dicas para começar a estudar, para como começar uma preparação para o concurso. Eu acho que, querendo ou não, pensar nesses 3 pilares, pensar também, agora, especialmente que você vai ter um pouco mais de tempo, assim, pensar na metodologia e no planejamento que você vai ter dos seus estudos, vai ser essencial, com certeza. E eu queria pegar uma pergunta aqui, uma pergunta da Márcia Cursi, ela acabou de perguntar. Darlan, você acha que é possível alguém começar a estudar agora para esse concursão do Paraná? Para o concursão de delegado, Polícia Civil? Claro que dá. O concurso do Paraná ainda tem uma vantagem. Ele veio com uma miséria de conteúdo, tá? Não tem prova oral. Então, quer dizer, ele tem várias fases em tese, mas se você olhar bem, são 2 fases. Então, o concurso do Paraná é um puta concurso, tá? O que vieram as disciplinas comuns por uma função de polícia, o básico do básico, acrescentou ali alguma coisinha de direito civil, mas o básico de direito civil, então das pessoas, tinha posse, propriedade, mas era um mínimo de civil, né? Porque quem vai estudar para a polícia fala, eu odeio civil, eu gosto de penal, né? Mas tem pouquinho de civil, tem criminologia, tem medicina legal e tem informática. O que era de diferente? O resto é a base. Por isso que eu digo, estuda constitucional, administrativo, processo civil, desculpa, penal, processo penal, né? Legislação penal especial, aquilo que é básico para qualquer concurso. E aí você vai enfrentando, monta a base e aí você vai para aqueles. Quem já tinha, eu gosto muito do conceito de disciplinas essenciais. Quem já tinha as disciplinas essenciais na gaveta, agora só vai estudar criminologia, informática e a partezinha de civil. Quer dizer, está na vantagem. Mas dá tempo. Pois é, e eu acho que vai muito naquele papo que a gente estava logo no início da live, né? De ir construindo essas camadas. E assim, agora que já está mais ou menos na eminência do edital, é pegar o que você já construiu e focar nesse específico, né? Tentar trabalhar ao máximo essas especificidades, aproveitando desse fato que o conteúdo realmente não está um conteúdo muito denso, um conteúdo muito extenso para estudar até o momento da prova. E, professor, muita gente aqui também está perguntando e está pedindo para a gente focar também agora na previsão dos concursos, de como que vai ser, como que vai acontecer os próximos concursos. E eu lembro que lá em cima, alguém tinha perguntado sobre o concurso da AGU. Você tem alguma informação acerca desse concurso especificamente? O concurso para a AGU, ele estava previsto para esse ano, né? Porque se tem uma coisa que o governo federal vai gastar dinheiro, é em colocar servidor que ponha dinheiro para dentro, certo? Então, procuradorias, né, são órgãos de muito interesse do governo, porque arrecada, fiscais de renda, auditor fiscal, né? Então, quer dizer, são cargos bem assim, né, que não vão dar despesa, pelo contrário. Então, acho que agora, baixando a história da pandemia, né, o começo de 2021, se você me perguntar, Daniela, você acha que 2020 sairão grandes concursos? Eu acredito que os editais vão começar a sair em meados do próximo semestre e, a hora que baixar a crise, né, em meados e final do próximo semestre, para que sejam realizados no começo do ano. Por isso, quem vai se organizar para estudar, tem que estudar a partir deste ano. Então, tá bom, eu vou estudar, comece a estudar em julho, junho, e monta uma programação de 6, 8 meses, base, para esses editais que começarem a sair no final da crise,
você já ter a cama de conhecimento base aí. Não, perfeito. E tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é da Viviane Davi. Não, mentira, confundi aqui. A pergunta, ela foi feita já tem mais um tempo, eu até perdi quem que foi fazer a pergunta, até vou pedir desculpa para a pessoa que fez ela. Mas perguntaram sobre concurso, a diferença entre concursos federais e outros tipos de concurso. Você falou que vai ter uma diferença sobre os concursos que trazem dinheiro para dentro, as procuradorias e alguns outros cargos que trazem mais que trazem receita de fato para a administração. E agora eu queria saber então se existe uma diferença entre os concursos federais, estaduais e eventualmente até os municipais. A diferença é o órgão que autorize sua autonomia financeira, né? Então, claro que em estados em melhor situação financeira, a facilidade de sair concurso é muito maior. A notícia que saiu no começo do ano foi da suspensão dos concursos federais do Executivo. Então, o Poder Executivo, né, Paulo Guedes, só vai sair concurso quando eu autorizar. Então, o resumo da história é isso. O Paulo Guedes, quem autoriza no âmbito federal os concursos do Executivo Federal. Isso não engloba o Poder Judiciário nem o Poder Legislativo. E quando eu disse que órgãos de arrecadação provavelmente vão ter concurso antes, né, é porque a gente já notou, por exemplo, o INSS. Qual foi a conversa do governo? Ao invés de fazer o concurso, eu vou trazer militares ou vou trazer pessoas para tampar o buraco enquanto eu conseguir. Vai sair concurso, porque ele não vai conseguir colocar, né, para poder analisar benefício pessoas que não estavam preparadas. Mas, e fora a discussão da legalidade disso, porque sempre que falamos de funções de Estado, estamos falando de concurso público. Tá? Não se pode terceirizar, não se pode ocupar cargos de funções de Estado sem concurso público. Então, isso ainda vai parar no Supremo se isso acontecer. Tá? Então, Darlan, mas, por exemplo, no atendimento do INSS, lá no balcão, é uma função de Estado? Pode ser terceirizada? Pode. Né? A limpeza do posto do INSS? Pode. Pode, porque não é uma função de Estado. Agora, o agente que defere o benefício, né, pode ser terceirizado? Entendi. Tá? Então, nós vamos entrar nesse nível de discussão. Tá, então, acho que agora eu descobri que quem foi, que fez a pergunta foi Mariana. Espero que tenha esclarecido aí. Ela perguntou especificamente sobre o TRT. Então, pelo que eu entendi, a diferença vai ser sobre a autonomia financeira de cada órgão e os concursos do Poder Executivo. Então, vão ficar em stand-by aí até o Paulo Guedes. Isso. TRT tem uma coisa curiosa, né? No ano passado, o concurso para juiz do trabalho, ele foi unificado e foi feito para o Brasil inteiro. E ficaram muitos juízes no cadastro reserva. Muita gente passou no concurso para juiz trabalhista e ficou no cadastro reserva. Esse concurso ele foi unificado. Ele tinha vagas para São Paulo, muitas vagas. Acho que o concurso aprovou 100. Eu acho que eram 90 e poucas vagas, eu não lembro de cabeça, mas era muita vaga em São Paulo e tinha vaga em Rondônia e tal. Uhum. E os juízes foram todos empossados. Todos os juízes trabalhistas já estão até trabalhando, já estão até nas varas. Né? A gente tem uma grande amiga juíza trabalhista, a professora Renata Orsi, que foi empossada e já está até em vara. Agora, então, para juiz trabalhista, não vai sair esse ano. E daí, você acredita que o ano que vem, pode ser que nem o ano que vem para juiz trabalhista, porque existe um grande cadastro reserva. Mas quem vai estudar para ser juiz trabalhista, não comece a estudar no ano que vai sair o concurso. Comece a estudar muito antes e formar a base de conteúdo. Para os tribunais regionais do trabalho, também tem previsão de concurso. Então, para os cargos de analista, dos TRTs, né, pode sim sair concurso em vários estados. Só que agora nós vamos ter que esperar o fim da pandemia. A Justiça do Trabalho
ela está num período de rever demandas, porque depois da reforma trabalhista, diminuiu muito o número de ações na Justiça do Trabalho. Né? Então, está num período ainda de equilíbrio. Quanto que precisa, qual o volume de trabalho. Então, estão se organizando ainda. Uhum, acho que até uma live com alguns profissionais especializados em direitos do trabalho. E uma das coisas que surgiu foi que, já desde a reforma trabalhista, houve esse vácuo assim, de muito tempo em que não se soube exatamente qual seria a demanda estava realmente diminuindo na justiça do trabalho, mas que com a própria pandemia agora existe uma grande tendência da gente ver esse número aumentando Sim, bastante, porque no entra MP, cai MP, algumas com sua constitucionalidade sendo discutidas no STF, algumas mitigadas já por algumas decisões. Isso aí, querendo ou não, existe alguma. Mesmo com essa indecisão que já vinha lá da reforma, acho que agora ela vai ficar ainda mais confusa. Né? sim. E, professor, a Mari, ela perguntou aqui sobre o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Tem algum concurso também previsto que foi afetado pela. Demais. Como é que Esse funciona isso con... aí? Demais, esse concurso tava para sair. O governador autorizou o concurso, o edital estava sendo feito. Olha, ia ser um concurso lindo no estado de São Paulo para a polícia. Investigador, delegado, o nosso querido professor Paulo Sumariva, que é delegado aqui no estado de São Paulo, professor na Cadepol. Olha aí, professor Yuri Carneiro, também nosso professor, está aí na live. Ia ser um concurso lindo aqui em São Paulo. Né? Tem muitas vagas abertas para delegado, para investigador, para escrivão. Só que o governador de São Paulo disse que está tudo parado no período de pandemia. Justo, né? É justo. Mas, gente, a pandemia vai passar. Né? A pandemia vai passar. E vai passar rápido do que a gente pensa. Né? Na história da humanidade, imagina, na história da humanidade viu pandemias com 10 anos de duração de pandemia, efeitos de pandemia. O nosso mundo é moderno, a gente é ligeiro. Então, se Deus quiser, até o começo do semestre que vem, a gente já está organizado com essa história e vai sair sim. Olha lá, e o povo vai entrar na live para pedir cupom. Você acredita? Me chama no reservado. Não vamos falar essas coisas aqui em público. Essas coisas são coisas que se falam no reservado. Me chama no reservado que eu mando cupom sim. Tá bom? Então, vai sair o concurso para delegado. Concurso delegado, escrivão, investigador em São Paulo. E São Paulo é um estado que sempre tudo é muito gigantesco. Né? Os concursos aqui são sempre gigantescos. Então, vai sair em São Paulo um grande concurso, sim. Estava no forno para sair. O governador tinha autorizado, tinha saído no Diário Oficial. A gente já estava esperando edital. E prometia esse edital para meio de março. E aí veio a pandemia. Agora, Cadu, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei para o concurseiro. Tem uma dica muito importante. Não confie nos editais quando vem o número de vagas. Não use isso para balizar se você vai fazer ou não o concurso. O que acontece? O Supremo deu uma decisão vinculante no sentido de que se eu faço o concurso e coloco ali que tem 40 vagas, por exemplo, no tempo de validade do concurso, eu tenho que dar posse para todo mundo e não posso abrir um novo concurso. Claro, né? É óbvio. E, claro, se eu fiz um concurso para 40 vagas, ele tem validade de 2 anos, prorrogável por mais 2, não deu o prazo, eu não dou posse a todo mundo e abro outro concurso? Né? É imoral, no mínimo. Então, o que as bancas estão fazendo agora? Elas montam o edital e elas dizem assim: 4 vagas, 2 vagas. Então, teve concurso para o TRF da 4ª região, recentemente, lá de Porto Alegre, e o edital, se não me engano, vinha com 2 vagas, 4 vagas. O candidato olha Já? e brocha. E brocha. Desculpa usar essa. Né? Olha, ele fala: não vou prestar, eu vou estudar, vou pagar a taxa para 4 vagas, vou concorrer com 4 pessoas. Aí
normalmente chamam 200, 250. Aí você Nossa, vai de falar, mas 400? é Que porque o edital vem 4 vagas mais cadastro reserva. Uhum. Então é como se Quer fosse um dizer, jeito de burlar essa decisão aí, assim, de não arriscar, né? No final não, das contas. é isso. Vamos falar bem a verdade. As bancas, para não caírem no julgamento vinculante do Supremo, as bancas colocam nos editais um número de vaga infinitamente menor do que de fato tem disponível de gente. Até por exemplo, teve estado que tinham 500 cargos abertos e colocaram no edital 4. Por quê? Nossa. Para não cair na jurisprudência do Supremo. Então, dica para o concurseiro: saiu o edital com um número baixo de vagas, não se paute nisso para decidir, tá? Porque tem todo o cadastro reserva e isso é uma... Eu não quero usar malandragem para não ser deselegante. Uma malandragem, né? É Para uma não... obra jurídica e uma É... hermenêutica. eu gosto... obrigado, Cadu. Uma hermenêutica jurídica para não cair na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Não, e, ó, então acho que para quem está assistindo, gente, ó, foco aqui que foram duas dicas muito importantes. A primeira, não acreditar no número de vagas. Acho que isso daí vai ser, então, muito importante para todo mundo que está assistindo. E eu acho que a segunda aqui é que se quiser cupom de desconto, tem que mandar por direct pro Darlan. Aqui a gente não vai falar sobre o cupom de desconto, viu? Então, beleza. Darlan, é o seguinte, vamos voltar agora para o assunto, então, de dicas para preparação dos concurseiros. A gente começou falando sobre isso, depois a gente deu um foco maior sobre as previsões aí dos tribunais, dos editais que estão saindo e tudo mais. Eu queria agora também que você falasse de 3 dicas essenciais que a gente talvez não tenha abordado aqui ainda. Você falou dos 3 pilares, você falou das camadas de estudo, de aprendizado que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Quais outras 3 dicas que você daria, então, para um concurseiro que está se preparando agora em meio dessa pandemia toda? Bom, primeira coisa, defina o teu foco, né? E isso parece muito clichêzão. Todo mundo fala, tem que ter foco, tem que ter foco. Essa palavra gente encheu até o saco. Mas a primeira coisa é defina qual o teu objetivo. Onde você quer chegar? As pessoas têm mania de querer escolher a estrada antes de escolher a cidade do destino, né? Então, eu quero ser juiz. Tá bom, eu estou em São Paulo e eu quero chegar, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você sabe que você pode pegar a Via Dutra para isso, tá? Mas eu vou dar uma passadinha em Curitiba. Tá fora da tua rota. Tá fora da tua direção. Então, foco é isso, é mirar no teu destino. Mas eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu saí de São Paulo, estou indo para o Rio de Janeiro, vou dar uma paradinha na Aparecida do Norte. Tá bom, tá dentro da tua rota. Mas, Darlan, que exemplo besta. Não. Por exemplo, vou prestar concurso para juiz estadual. Se eu, nesse caminho, quiser prestar um concurso para analista de um tribunal, eu estou na mesma rota? Está. Então, defina as carreiras que estão na tua rota. Tudo bem? Porque não tem problema você dar uma paradinha. Você não perde foco. Agora, você está estudando para juiz federal, né? E você quer dar uma paradinha para fazer um concurso para investigador de polícia, tá fora, né? Então, defina qual é o teu objetivo. Beleza? Segunda coisa importante, o quanto de energia você vai colocar no seu objetivo. Eu sou uma pessoa que me julgo insistente. Algumas pessoas falam que eu sou teimoso. Depende o lado, se quer ver como lado bom, ou pelo adjetivo bom, ou pelo pejorativo, né? Eu julgo que eu sou um pouco persistente. A gente não consegue sucesso na primeira tentativa. Raras as situações que o sucesso vem na primeira tentativa. Porque tudo é um processo. Eu gosto muito de olhar para os atletas, né? Os atletas, eles treinam, porque o treino é um processo de repetição. E processo de repetição, cada vez que você repete e faz de novo,
uma vez você fez 10, outra vez você faz 15, outra vez você faz 35, outra vez você está fazendo 70. Então, cada vez que você repete, você vai alcançando excelência. Então, seja teimoso, seja persistente. Você vai fazer concurso e tem concurso que você vai tirar nota baixa. Né? Se broxou ali. Né? Não era, você não queria muito. O quanto você quer. Né? Então, defina o teu objetivo e diga o quanto de energia você vai colocar para persistir naquilo. O quanto você vai insistir no teu resultado, certo? E tudo é questão de, eu não tenho tempo. Conversa. Conversinha. Tempo é conversa, tá? Porque o tempo significa, de fato, o que você quer. Eu quero ser juiz. Se você quer ser juiz, ao invés de você priorizar assistir uma série, ao invés de você priorizar sair para uma balada, você vai estudar. E a terceira dica é: o estudo não pode ser doentio. Eu, diretor pedagógico, enquanto diretor pedagógico lá no Damásio, né, via pessoas horas nas cabines de estudo, e agora até lá no meu curso também tem isso, né? Eu falei isso para o Rafael: homem, vai para casa e vai ficar com a tua família um pouco. Eu brincava, né? O pessoal no Natal queria que abrisse sala de estudo durante o dia do Natal, porque queria estudar. Eu não posso perder nenhum minuto. Cuidado. Porque a tua cabeça, ela funciona com um processo de armazenamento de informação. Existe um exemplo muito legal. A pessoa que está dirigindo e sofre um trauma, bate o carro e entra em coma, naquele momento, quando ela volta do estado de coma, ela demora pelo menos... Não, quando ela volta, ela não consegue lembrar dos 15, 20 minutos anteriores ao acidente. Ela vai falar o seguinte: eu não lembro o que aconteceu no dia do acidente. Por quê? Porque você tem a memória recente e a memória permanente. No teu cérebro, você tem 2 compartimentos. Né? Então, o que está na memória recente precisa ser sedimentado na memória permanente. Quando você sofre um acidente, corta o vínculo. Então, o que estava na memória recente, apaga. Você nunca mais vai ter aquele registro. Mas o que isso tem a ver com estudo? Se você estuda de forma obstinada, sem ter pausas, para o seu cérebro sedimentar o conhecimento, não vai gravar. A informação não vai gravar, ela vai ficar na memória recente. Então você precisa de momentos de lazer, você precisa namorar, você precisa de momentos afetivos, né? Afetividade. Então, lazer, exercício físico é do caramba. Exercício físico ajuda muito a sedimentar conhecimento. Então, quer dizer, cuidado com ser obstinado. O exagero nisso também pode gerar prejuízo, tá? E bacana Eu como acho que eu essas falei três... demais. Não, que é isso? Pelos comentários aqui, eu tô achando que você tá ajudando muita gente. E é engraçado como as 3 dicas, elas são muito conectadas uma com a outra, né? Querendo ou não, você ter essa clareza no seu objetivo, a primeira dica, ela tá intimamente conectada com a persistência que você vai conseguir dar para E aquilo. olha, desculpa interromper, e olha que o Rafael tá aí, hein? Eu citei o Rafael, tá aqui, ó. Não é, Rafa? Às vezes ele tá lá na sala de estudo, eu falei: homem, vai embora. Você já tá demais aqui na sala de estudo, vai descansar, vai namorar, vai fazer outras coisas. Ele tá na live aí. O perfil @olalari mesmo também acabou de falar que a família dela julga muito porque ela vai ficar louca de tanto estudar e ela não vê dessa forma. E eu acho que é isso, assim, tem que entender essas 3 dicas como uma só, no final das contas. Porque você tem que ter uma clareza muito forte no seu objetivo para você conseguir ter uma persistência sem penar demais, sem ser uma coisa que vai te desgastar também. Porque se você está se dedicando muito para uma coisa que você não quer, você pode ter certeza que você, em algum momento, vai ter um burnout, em algum momento você vai se esgotar e você vai ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, dias olhando para a tela do computador, vendo videoaula, lendo PDF, e igual você falou, no final das contas, aquela Não memória não adianta vai ter... nada.
pode adiantar nada. Cadu, E veio uma essa tem. pergunta aí muito legal. Pós-graduação, ajuda em concurso, né? Isso é bem legal. Primeiro, se você tem duas formas de pós-graduação ajudar em concurso, tá? Em conteúdo e em títulos e eventualmente em atividade jurídica. Então, pós pode servir para várias coisas. Então, primeiro, conteúdo. Você vai fazer um concurso para delegado, você quer um concurso na área penal? Se você tiver uma pós em penal e processo penal, claro que isso vai te ajudar a dominar a matéria. Ajuda, né? Mas também conta como título. Então, fazer uma pós-graduação, né? Ter uma pós-graduação, ter artigos, só que a pós-graduação tem um cuidado. Ela tem que ter entrega de TCC ou artigos científicos, tá? Então, você tem que ter entregue um artigo científico para ela valer. Não basta uma pós-graduação com 360 horas, tem que ter entrega de artigo científico para valer como titulação. Entendi. E até juntando nessa mesma pergunta, e já caminhando agora para o final também, Dalan, senão o Instagram quebra a gente aqui no meio do caminho e ninguém vai entender nada. Mas acabaram de fazer uma pergunta, então, primeiro, se a pós-graduação, então, em processo do trabalho para o concurso de TRT ajudaria, e também, oxe, gente, eu perdi agora a pergunta. Acho que a gente pode ficar nessa, então, e já passar para os recados finais, Darlan, porque tem muita coisa para falar ainda também. Eu sei que uma das dicas que eu até estava esperando para a gente comentar sobre é essa ascensão das lives, a ascensão dos conteúdos gratuitos que estão disponíveis para muita gente. Se eu não me engano, você mesmo vai fazer uma live amanhã, não é mesmo? Sobre publicidade na advocacia? Amanhã a gente tem um congresso, a gente fez 2 congressos e a gente vai fazer o terceiro. O primeiro congresso foi sobre as MPs trabalhistas, então a gente fez um congresso virtual, né? Olha aí, até presidente de OAB está assistindo a gente, hein? Olha que chique. Doutor Daniel, um grande abraço, doutor Daniel, presidente lá na OAB de Campinas. É uma satisfação tê-lo aqui na nossa live, amigo. Um abraço aí. Sempre me recebe muito bem, com muito carinho lá em Campinas. Seguinte, né? A gente estava falando das lives e dos congressos. A gente fez um congresso sobre trabalhista que está disponível lá no nosso site, é gratuito e tudo mais, né? A gente vai fazer um congresso amanhã sobre publicidade na advocacia, os 2 congressos organizados pelo professor Marco Antônio. E a gente vai fazer um congresso na outra semana com o professor Nestor Távora e galera de penal, para falar sobre pacote anticrime e para falar também sobre liberdades em tempo de pandemia. Né? Todo mundo fica discutindo, liberdade de ir e vir, não sei o que tal. Então, são 3 congressos grandes que a gente está preparando online. Lives, né? Em época de pandemia, eu nunca vi tanta gente fazendo live. Né? Até minha mãe, que está lá no interior, em Torre de Pedra, perto de Botucatu, até minha mãe disse que ia fazer live essa semana. Tem live para todos os gostos. Quem estuda para concurso sabe, e é ligeiro nisso, que precisa ter um cuidado com material de internet. Porque você não sabe o que é bom e o que não é bom. Né? Toma cuidado. Então, se você vai estudar, procure, né, instituições e professores confiáveis. Porque você vai estudar algo de processo civil, você não sabe se é do CPC novo, se é do CPC velho. Quem vai fazer essa curadoria? Né? Então, tem que tomar... Às vezes você está estudando um texto na internet que você achou, está ouvindo uma live, mas você não sabe se aquela pessoa que está falando alguma coisa está em conformidade com o último informativo do STJ sobre o assunto. Então tem que se tomar muito cuidado com conteúdo de internet, tá? Nem live sertaneja eu estou assistindo mais, porque eu já empapucei. Vou dizer, não aguento mais. A gente fez uma live na semana passada, retrasada, com o professor Pedro Lenza, e foi no mesmo dia da live da Marília Mendonça. Meu Deus, foi terrível, assim, a gente tava... Até eu tava meio com um olho na live e um olho na Marília Mendonça. Mas desculpa, Pedro Lenz é muito meu amigo, Pedro Lenz é muito meu amigo, a gente foi professor assistente juntos
né, da professora Leda Pereira Mota. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Pedro Lenza. Mas me desculpe, entre o Pedro Lenza e Marília Mendonça, eu vou na Marília Mendonça. Um abraço, amigo. Então, viu? Mas, seguinte, olha, tem a pergunta aqui, vou até agradecer a Roberta Bagage, que fez a pergunta. Vamos caminhar para essa última pergunta e recados finais, então, dela. A advocacia, igual, do mesmo jeito que a pós-graduação, que a gente acabou de falar sobre ela, a advocacia também ajuda na preparação para concursos? Ajuda e atrapalha, né? Quero mandar um abraço aí para o professor Álvaro, também está aí, um grande professor, um amigo, né? A advocacia, precisa tomar um cuidado, porque a advocacia consome muito, né? A gente sabe o quanto a advocacia suga o sangue do advogado. Então, você tem que se doutrinar, né, a ter tempo para estudar. Então, vai advogar, ótimo, porque você, para grandes concursos, por exemplo, delegado de São Paulo vai exigir 2 anos de atividade jurídica, tá? A magistratura e MP, pelas resoluções, né, do CNJ, do CNMP e pela Constituição, você precisa de 3 anos de atividade jurídica. Então, a advocacia ajuda muito para isso. E, claro, você tem conhecimento. A advocacia gera muito conhecimento. É inegável que a advocacia gera muito conhecimento. Só que o cuidado da minha dica é cuidado para você não ser, né, entrar na avalanche da advocacia. Eu sou advogado, eu sei, consome um tempo danado. Então, se organize. Então tá bom, eu vou estudar todo dia de manhã. Isso é possível. Hoje em dia você consegue advogar até a noite. Eu vou estudar todo dia de manhã e vou dedicar a tarde e a noite para advocacia, para fazer meus protocolos eletrônicos, tal, para ver meus processos, porque agora tudo não é processo eletrônico, mas se organize para isso, tá bom? Alan, vamos caminhando agora já para o encerramento da live. Eu queria te agradecer muito, foi um conteúdo muito bacana, foi ótimo ter esse bate-papo com você. Me abriu muita cabeça, inclusive, como recém-formado em Direito, acho que deve ter ajudado bastante gente aí também que está assistindo a gente nessa live. Queria deixar agora o convite para todo mundo que está assistindo para continuar acompanhando o trabalho da campanha Mais Juntos do que Nunca, uma campanha que a gente está fazendo aqui no Jus Brasil. Convidar todo mundo a seguir nosso perfil e ficar por dentro das lives e de todos esses conteúdos que a gente está liberando agora. Acho que acabou de subir uma página da Alan com todas as informações sobre as principais leis, medidas provisórias, decisões e outros tipos de conteúdo relacionado ao coronavírus lá no nosso site, no Jus Brasil. É covid19.jusbrasil.com.br. O link está lá no nosso perfil. E, de novo, Dala, não vou nem conseguir agradecer o suficiente. Foi muito bom ter esse papo com você agora. Se tiver qualquer recado final aí para a galera que está assistindo, pode ficar à vontade também. Cadu, os meus agradecimentos ao Jus Brasil, ao Rafael, mande o meu abraço a ele, né, e toda a equipe que carinhosamente me fez o convite, a equipe da Saraiva Jur, né, eu sou autor da Saraiva Jur, a gente tem muito orgulho de ser autor, né, da Saraiva, coordeno alguns livros lá, então, obrigado pelo carinho. Aos seguidores todos, se ficaram com dúvidas, se precisarem de ajuda, me chama lá no direct, no @darlanbarroso, né, me chama lá no direct do Insta. Todo mundo que já é meu aluno, eu brinco que todo mundo é meu aluno. Mesmo que não estude conosco, assistir uma live é meu aluno, né? Então, a todos, precisou de cupom, essas coisas, quer desconto em curso, quer orientação, me chama lá, que será um grande prazer estar com vocês. E, Cadu, quando vocês precisarem de alguma coisa, me chame, que vai ser um prazer fazer live com vocês. Beleza, Darlan, vai ser um prazer e uma honra a gente fazer mais trabalhos aí juntos. Eu convido também a seguir o @meucursoOficial, tá bom? É o nosso perfil lá, @meucursoOficial. Boa. E aí fica agora só um convite final para a live de amanhã que a gente vai fazer com o professor André Stefan, falar sobre subnotificações de crimes durante a pandemia. Vai ser um tema bacana aí para quem estiver estudando aí para algum concurso de delegado, ou que tem a ver com direito penal e processo penal. Acho que esse tema vai ser um tema, se não cair em um concurso, pelo menos vai agregar bastante aí no conhecimento da cultura de todo mundo que assistir a gente amanhã também. Professor, vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo aí e até logo. Obrigado, boa noite.